E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa e hoje eu gostaria de tratar com vocês um gênero que nós utilizamos bastante aí na nossa sociedade, que tem a ver com essa questão de contar memórias, ou seja, relatar memórias. Nós o tempo todo nós fazemos isso, né? Você está conversando com um amigo, está conversando com um familiar, de repente vocês lembram de algo que aconteceu há algum tempo, ou então a mãe e o pai falando dos pais deles, falando dos avós ou dos bisavós, né? Histórias que ouviram. Então esses relatos de memórias, eles são muito importantes porque eles trazem consigo as nossas histórias. Relembrar algumas coisas, né? Às vezes coisas difíceis ou coisas tristes, né? Também faz parte da nossa construção. É lógico que nós gostamos mais de lembrar os momentos felizes, mas muitas vezes a lembrança ela também está cheia de momentos que não são tão felizes assim. O legal é quando você consegue fazer esse relato de memórias, colocar no papel. Nós perdemos bastante o hábito, algumas pessoas ainda o fazem, que é a questão que nós chamamos do diário. O diário, antes aí da internet, ele era muito utilizado. Depois, com a vinda da internet, foi perdendo um pouco essa prática. E aí ainda as pessoas usavam os blogs para contar aí o seu dia a dia. E depois vieram as fotos fazendo esse papel também dessa contagem aí dos dias, do relato de memórias. Mas o importante é que essas memórias elas sejam o quê? Elas sejam colocadas no papel ou na oralidade para que alguém possa ler ou possa também contar aquilo que foi vivenciado. Então, se você tem o hábito aí de escrever, quando você não está muito bem, coloque isso num diário, né? Vai fazendo isso até você, quando você estiver adulto, depois leia aquilo que você escreveu. É muito legal você perceber como você enxergava a vida, como que foi essa transformação na adolescência, né? Que você tem um monte de transformação, tanto física, mental, social, né? Isso é legal você colocar no papel. Quem sabe aí seja um projeto para você fazer. Bom, nós vamos falar então desse texto, que é o texto de memórias. Então, como a professora falou, memória tem a ver com algo que é do passado. Nós vimos lá da questão da biografia, da autobiografia, da autoficção, que é exatamente esse relatar, essa narratividade de coisas que aconteceram no passado. O texto de memórias, ele também traz isso, é como se fosse até uma questão de autobiografia, mas ele está muito relacionado com aquele apego sentimental, né? No momento em que você estava vivenciando uma história, e isso precisa ser contado aí para alguém, né? Eu trago aqui para vocês, né, o que tem aí no material de vocês, que é a história da Anne Frank. Se você não leu essa história, leia, é muito importante, além de fazer parte aí da nossa literatura clássica, é uma história, né, de uma menina da idade aí de vocês que enfrentou aí uma situação horrível, que é na Segunda Guerra Mundial, e ela é uma menina que vai ficar presa em um porão, né, e ela fica aí presa nesse espaço pequenino, né, que com a sua família e mais uma outra família, né, 8 pessoas no mesmo espaço, e ela fica ali, imagine uma adolescente, confinado, professora, eu estou passando por isso, só que você está na tua casa, você tem a liberdade de sair, ela não podia isso, ela não podia sequer fazer barulho. Você imagina, eu fiquei pensando esses dias em nós nesse confinamento, né? Que nós temos ainda a liberdade de ir a alguns lugares ou de abrir a nossa janela, né? De encontrar algum parente, mas a Anne Frank ela não tinha essa possibilidade porque ela estava fugindo e isso tinha a ver com preservar a sua vida. Então o relato dela é impressionante. Ela, na verdade, o livro não foi escrito, né, por ela, porque logicamente teve aí, eu quero que você leia, né, mas teve aí um desenrolar
que não possibilitou que ela escrevesse esse livro, mas os relatos que contém são do diário dela, por isso o livro Diário de Anne Frank. Você percebe ali os anseios dela, a tristeza, de estar ali confinada, né, de não poder fazer outra coisa, né? Então ela vai contando isso. A professora colocou aqui um pedaço lá que ela coloca, querida Kitty. Kitty era a amiga imaginária dela, que na verdade era o diário. Ela deu um nome para o diário dela. Imagine a necessidade de convivência que ela tinha, né? Então ela colocou aqui, ó, terminamos nosso curso de taquigrafia. E agora estamos trabalhando para aumentar a velocidade. A taquigrafia era exatamente aí esse curso em que as palavras elas eram colocadas em códigos, né? Mais ou menos do jeito que nós escrevemos hoje na questão da tecnologia. Você fica escrevendo lá verdade, né? Então VDD, né? Então a taquigrafia ensinava isso também para minimizar as palavras para ser mais rápido nessa comunicação. E ela vai falando aqui de várias coisas que estão acontecendo nesse confinamento, né? E depois ela termina falando sua Anne, né? Então, nesse caso aí, o único amigo que ela tem, que ela pode confiar, que ela pode desabafar, é exatamente esse diário dela. E esse diário ele é conhecido, né, mundialmente, né? Já foi traduzido para várias línguas. Bom, então esse texto aí, ele faz parte do texto de memórias. Então o autor narra em primeira pessoa acontecimentos da própria vida, né? Então ele é um texto autobiográfico, como a professora falou lá no início, tá? Que é aquilo que nós já vimos daí da autobiografia, a pessoa escrevendo sobre ela mesma, embora, nesse caso da Anne Frank, né? Quem juntou todas essas partes aí desses relatos, né? Foi uma outra pessoa. A apresentação dos personagens, o tempo e o espaço, então as características desse tipo de texto. Então ela coloca ali, eu estou hoje confinada nesse quarto, não posso fazer nada. Então ela fala bastante dela mesma, lógico, e ela também fala da família dela e da outra família que estava vivendo ali naquele espaço. A descrição dos fatos passados relacionados com o presente, então ela fica fazendo esse caso da memória, que ela vai para a escola e agora não pode ir mais, né? Desfecho com o relato da avaliação das experiências vividas. Ao final, em geral, desses relatos, você chega a uma conclusão daquilo que você experienciou, daquilo que você vivenciou, né? Então, nesse caso aí, você pode fazer isso na conclusão do seu texto. E a linguagem, os verbos, os advérbios, né? Elas remetem sempre ao passado. Naquele dia eu estava em casa. Então, sempre fazendo essa questão da narrativa. Aqui a professora colocou um texto, depois você pode até procurar esse texto é de um aluno mesmo, né, da Olimpíada da Língua Portuguesa, e ele faz um relato aqui, né, ela é uma aluna, ela faz um relato contando exatamente como é a questão dessa memória afetiva dela. E aí ela vai falando, né, com menos irmãos, menos extrovertido que eu, minha infância é um texto de bagunças, tal, e ela cria aí um personagem. Não se sabe exatamente se é uma vivência, né? Se é um fato, uma verdade, mas ela cria uma história e que ela vai nos levando a perceber ali o amor que ela tem por essa família. Ela fala muito da questão do pai, a mãe ela não teve muita afinidade com a mãe, né? E ela já fala que ela está nos seus 82 anos relembrando esses fatos aqui. E ela vai colocando, né, o que ela fazia quando ela era adolescente, o que ela aprontava, né, por ser adolescente, queria sempre brincar, podia brincar na rua. Então ela vai colocando essas memórias ali e esse relato vai acontecendo, trazendo exatamente esses elementos que a professora falou, né, de colocar a primeira pessoa, de colocar os verbos no passado, de apresentar ali, colocar ali onde era a descrição desse lugar, a descrição desse tempo, né? Ela fala já que há 82 anos, ela está com 82 anos e ela remete agora a um período da sua vida que ela tinha entre 9 e 12 anos. Então, todos os relatos aqui que
ele vai colocando ali, tem a ver com essa questão da memória. Ao final ela diz assim, ó, hoje quando sento na cadeira de balanço, tenho a impressão de que as borboletas voltam e rondam meu coração, trazendo a lembrança de Ezelino, onde os seus olhos vejo refletido toda a minha infância. E sinto na boca o gosto do sabão trocado pelo bolo. Se eu pudesse arrumar minha trouxinha e me mudar para a infância novamente, não pensaria duas vezes. Levava meus amigos para sentir o gostinho de tudo o que eu vivi e poder reviver mais algum tempo com o meu amado. Ela fala ali da questão do pai, né, essa relação com ele, e esse foi um dos melhores textos de relatos que teve aí nessa questão dessa Olimpíada. Você percebe ali que a pessoa, ela realmente construiu, já no título, né, que ela faz lá, né, o título Uma Vida de Borboletas Azuis, já o título, ele nos instiga a saber por que ela quis colocar esse título. Então, uma das características desse texto é você colocar um título que chama atenção. As memórias são narradas como se fossem lembranças do autor? Sim, né? É um texto de memórias e você tem que exatamente fazer ali como se fosse, mesmo que seja ficcional, mas como se fosse exatamente a tua vida ali sendo relatada. O texto resgata aspectos históricos de lugares e pessoas, sim, ela coloca lá os amigos, ela coloca o pai, ela coloca a mãe, né? Características desses personagens. Que tipo de narrador tem na história? Lógico, é um texto de memórias, vai estar em primeira pessoa, né? Como sendo né? Autobiográfico, então tem que estar em primeira pessoa. Como podemos justificar a resposta acima? Já no início ela fala no alto dos meus 82 anos, então ela usa tanto pronome, quanto verbos e quanto advérbios, tudo relacionado à primeira pessoa, tá? Então, para você, né, que queira aí fazer um texto, um relato de memórias, você pode utilizar essa estratégia. Destacar informações sobre o lugar onde as lembranças foram vividas. Você pode aí, por exemplo, ouvir a história da tua avó, perguntar para ela algo emocionante e de repente transformar isso em uma história que pode ser contada ou pode ser escrita. Inserir sequências descritivas, por exemplo, não basta falar na fazenda, mas onde ficava essa fazenda? Como era essa fazenda? Tá? Então, descrever aí para que o teu texto ele ganhe aí essa questão de dinamicidade. Relacionar passado e presente. Então, eu estou falando lá daquela época do passado, mas e hoje, né? Por que essas memórias voltaram nesse tempo presente? Ressaltar a relação entre o real e o ficcional, né? Então, nesse caso aí, os sonhos que tinham naquela época e que hoje não realiza-se mais, né? Então, você pode fazer ou só real ou também misturar a ficção. Lembra lá do autoficção, exatamente aquilo que nós falamos. Utilizar uma linguagem simples, mas cheia de sentimentalismo. Se tem uma coisa que vai prender o teu leitor é exatamente esses sentimentos. É como se eu lesse e eu sou transportada para esse tempo também. Criar um título que chame a atenção do leitor. Na verdade, isso é por último que você vai fazer e aí você vai ter aí muitas pessoas elogiando o teu tipo de texto. Então, que tal se você fizesse isso, né? Sei lá, pegue lá alguém da tua família ou um vizinho, né, que tem uma história legal para ser contada e faça como se você fosse essa pessoa, né, dando voz a ela. Você tem aí os exercícios da página 65 que sugerem aí que você faça esse texto de memórias e talvez aí você fazendo aí como se fosse, né, aquela pessoa que viveu naquela época, pergunte para ela quais eram as melhores fases da vida e transforme isso num texto e depois compartilhe aí com os seus colegas. Então é isso, pessoal. Nós vimos aí a importância, né, de nós vivermos entre passado e o futuro e nós estamos no presente, é exatamente essa relação que nos faz aí, olhar para o passado, mas querer que o nosso futuro seja bem melhor. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês formulem aí textos, escrevam e compartilhem também com as pessoas que estão perto de você. Um abração e até mais. Tchau!